Olá! Vamos falar sobre Etherplaque, aplicação em estrutura steel framing. A Etherplaque, placa cimentícia da Eternit, é produzida com a mais alta tecnologia em CRFS, cimento reforçado com fio sintético à base de PVA. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos. É versátil e resistente a impactos e a intempéries. A montagem dos quadros é realizada por perfis estruturais em aço galvanizado, com encaixes entre guias e montantes. Para receber a Etherplaque, a estrutura deve ter uma espessura mínima de 0,95 mm. Trabalhe sempre em superfície plana e nivelada. As dimensões previstas no projeto devem ser milimetricamente respeitadas. Utilize os equipamentos de segurança adequados, óculos de segurança, capacete, etc. Lembre-se também das principais ferramentas de precisão: trenas, esquadros, marcadores e níveis. A fixação entre as guias e os montantes é feita por parafusos autobrocantes, que devem ser aplicados com parafusadeiras. Atenção! Para receber a placa cimentícia, a distância entre os montantes da estrutura não deve ser superior a 40 centímetros. Para casos específicos, consulte sempre o catálogo técnico de produtos. A execução da fundação pode ser simultânea à montagem dos quadros no canteiro de obras. Por ser um sistema construtivo muito leve, a fundação mais comum é o radier. Para construções multipavimentos, temos alternativas de lajes secas, como no caso do painel wall, utilizado nesta simulação. Neste caso, fixaremos os quadros utilizando parafusos autotarrachantes com cabeça sextavada. Para concreto, pode-se utilizar chumbadores ou parafusos com bucha de aço. Para um cronograma bem definido, cada etapa da obra deve ser respeitada. Antes de iniciar a aplicação dos fechamentos em placas cimentícias, confira se a estrutura está perfeitamente esquadrejada e travada. Ela é responsável por toda a estabilidade da construção, ou até mesmo de uma fachada, se for o caso. A aplicação da Etherplaque também deve respeitar um projeto pré-definido de paginação, prevendo os cortes e os melhores posicionamentos nos perfis da estrutura. Todo tipo de abertura ou cortes nas placas devem ser feitos com brocas ou serras de vidia. O grampo, ou sargento, como também é conhecido, pode auxiliar no posicionamento da placa sobre a estrutura. O parafuso indicado para fixação é do tipo brocante com asas de expansão e cabeça autoescariante. Este tipo de parafuso perfura e promove o travamento da placa na estrutura. Utilizando uma parafusadeira com limitador de profundidade, ele ficará nivelado à superfície para melhor acabamento. Algumas regras constantes em nosso manual técnico devem ser rigorosamente cumpridas. Nos vértices, nunca forme ângulos de 45 graus entre os pontos de fixação, evitando tensões que podem gerar trincas. Se na horizontal houver 5 centímetros, a vertical deve ter 10 centímetros, ou vice-versa. Nas bordas, a distância não deve ser inferior a 1,5 centímetro, e a distância entre pontos de fixação no mesmo montante deve ser entre 20 e 30 centímetros. Se você medir do cabo da parafusadeira até sua ponta, notará que tem 30 centímetros, podendo utilizar esta ferramenta como gabarito. Deve haver fixação em todos os montantes, mesmo nos que têm distâncias inferiores a 40 centímetros. Entre uma placa e outra, deve-se deixar uma junta de 3 milímetros para dilatação. Utilize sempre um gabarito para manter a uniformidade dessa distância. Num mesmo montante, recomendamos alternar as linhas de fixação para não fragilizar a estrutura com furos segmentados. Portas e janelas no steel framing podem ser aplicadas antes mesmo do fechamento da estrutura. Realize as vedações com poliuretano expandido. As paginações de placas conjuntas aparentes garantem maior agilidade e eliminam etapas do processo, proporcionando uma rápida conclusão da obra e maior liberdade de criação. Após a conferência do fechamento e fixações, é necessário limpar toda a superfície e as juntas, aplicar o selante líquido nas bordas e em toda a face e realizar a vedação com o produto desejado. Todas as aberturas dos 3 milímetros devem ser totalmente preenchidas. Para acabamento tipo concreto aparente, basta a aplicação de vernizes ou resinas em toda a superfície. Tintas, texturas, argamassas e rejuntes devem ter propriedades elastoméricas. Para juntas invisíveis,
As regras de fixação e distância são as mesmas e a etapa de vedação entre as placas deve ser respeitada. Os próximos passos normalmente consistem em massas cimentícias elastoméricas combinadas às telas de reforços intercaladas, seguidas do acabamento final. Ao especificar o acabamento sobre a placa cimentícia, opte sempre por fabricantes especializados em produtos para sistemas construtivos. As tintas convencionais nem sempre são as mais adequadas. A Eternit possui uma equipe de profissionais técnicos especializados pronto para todo tipo de suporte e consultoria necessária, desde o projeto até a conclusão de sua obra. Oferecemos soluções construtivas inteligentes e capacitação de mão de obra. Consulte sempre nossos catálogos técnicos.